NH4NO3, por ser um sal proveniente de um ácido forte do HNO3 de uma base fraca, o NH4OH. Tá? Eu coloquei aqui as equações. Então, o cátio sofre hidrólise, que resulta na formação de um íon H+, tá? Que diminui o pH da solução. Já o ânion, NO3, não sofre hidrólise, pois é derivado de um ácido forte. Tá? E 14ª, ó, veja quantas eu estou fazendo aqui sobre essa questão de hidrólise, tá? Então, vamos lá. A 14ª, ó. Sendo dada uma relação dos seguintes compostos químicos: cianeto de sódio, cloreto de sódio e sulfato de sódio. E cloreto de amônio, tá? Então, eu tenho lá cianeto de sódio, NaCN, cloreto de sódio, tá? Que é NaCl, que você já conhece, sulfato de sódio, Na2SO4, e cloreto de amônio. Tá? É correto afirmar que esses sais, ao serem dissolvidos em água, o pH das soluções resultantes serão, respectivamente, este sal aqui, é oriundo de quê? De uma base forte e de um ácido fraco. Tá? De uma base forte e um ácido fraco. Então, em água, ele vai regenerar o NaOH e o HCN. Tá? O HCN é fraco, então retém o seu próton. Agora, o NaOH é uma base forte, libera sua hidroxila. Se eu tenho hidroxila no meio, o meio vai ficar ácido, neutro ou alcalino? Alcalino. Alcalino. Tá? Então, a primeira é alcalino. Tá? Então, tá? Ou básico, né? Ou básico, tá? Então, aqui na resposta deles, aqui, ó, então eu tenho básico, pode ser essa e pode ser essa aqui, tá? Então, as outras já descarta. Agora, o próximo sal. O NaCl. O NaCl forma o quê? Regenera quem? O NaOH, que é uma base forte, e regenera o HCl, que é um ácido forte. Tá? Então, em água, eu vou ter o quê? OH- mais H+. E a solução é ácida, neutra ou alcalina? Tem igual quantidade de H+ e o H-. A solução é ácida, neutra ou alcalina? Neutra. Neutra. Tá. Então, já descartei essa aqui. Já não é essa e já não é essa. Então, a resposta que aqui eu já matava a resposta. A resposta correta é a C. Tá? Agora, o sulfato de sódio é oriundo também de uma base forte, tá? E de um ácido forte. Então, base forte, tá? E ácido forte dá solução neutra. Tá? Aqui, ó, neutra. E agora, cloreto de amônio. Cloreto de amônio é oriundo de um ácido forte, que é o HCl, e de uma base fraca, que é o NH4OH. Tá? Então, em solução aquosa, o NH4OH segura o seu OH. Agora, o Cl não, ele libera o seu H+. Então, a solução vai ficar ácida, neutra ou alcalina? Hein, gente? Ácida. Ácida, bonita. Então, agora confirma a resposta C. Então, o primeiro sal é básico, tá? Esse aqui é um caráter básico. Este NaCl, você já sabe, dá um caráter neutro, que é o sal de cozinha. O sulfato de sódio também é um sal neutro, porque é oriundo de uma base forte e de um ácido forte, o ácido sulfúrico e hidróxido de sódio. Tá? E o cloreto de amônio resulta numa solução ácida, porque o EDH4 é uma base fraca, segura o OH-. E o HCl que ele regenera aqui do Cl é um ácido forte, libera o seu OH+. Então vai ficar um ácido, o seu meio vai ficar ácido. Então a resposta correta seria básico, neutro, neutro e ácido. Tá? E o 15º, tá? O 15º, calcule a concentração hidrogeniônica e o pH das seguintes soluções. Então, ácido clorídrico 0,01 mol por litro, né? E ácido acético 0,01 mol por litro.
Então, primeiro, o cálculo da concentração do pH, e da concentração hidrogeniônica do ácido forte, tá? Então, o HCl é um ácido forte. O HCl tem alfa, o alfa dele é próximo de 1, tá? Então, é muito alto. Então, o ácido, ao se ionizar, ele vai, então, liberar a mesma quantidade de H+, e Cl-, tá? Então, como ele é um ácido forte, a concentração do ácido determina a concentração do H+. Tá? Então, se a concentração do ácido for 0,01 mol por litro, o ácido é forte, o alfa pode considerar igual a 1, então a concentração H+, vai ser 0,01. Tá? No caso do HCl, deixa eu colocar aqui a reação, tá? Só para orientar vocês. Eu tenho HCl, né? Em água, então ele vai formar, então, formar H+, eu estou simplificando, tá? Simplificando aqui, não colocando H3 ou mais Cl-, tá? Cl-, tá? Certo? Então, 1 mol de HCl vai se ionizar, porque ele é forte, tá? Ele vai formar 1 mol de H+, e 1 mol de Cl-. Mas eu posso escrever também, tá? Que, digamos, a concentração do ácido aqui, 0,01, né? Que é o primeiro, 0,01, vai formar 0,01, né? 0,01 o ácido, né? Vai formar, então, 0,01 vezes alfa, tá? Só que o alfa aqui dele, é 1, tá? Mas eu vou colocar o alfa, vou deixar aqui só para vocês entenderem esse problema. Tá? Deixa eu inserir aqui, colocar o nosso amigo alfa. Onde que está o alfa? Está aqui, o nosso amigo. Não. Está aqui. Tá? Eu coloquei o alfa ali, né? Vezes, né? Ou mais 0,01 vezes alfa. Tá? Vezes alfa. Então, só que o alfa, tá? É que isso aqui não está bem. Esse alfa está bem. Deixa eu acho um outro aqui. Tá aqui, esse aqui que eu quero. É o mesmo, tá bom. Então vai ficar, 001 alfa, 001 alfa. Só que o alfa aqui é igual a 1, tá? É igual a 1, porque ele é um ácido forte. Então, 0,01 mol de HCl, ao se dissociar, vai formar 0,01 mol de H+, porque o alfa é igual a 1, tá? Então, o alfa é igual a 1, certo? Então, eu posso dizer que a concentração do ácido é igual à concentração de H+. Tá? Então, a concentração de H+ é 0,1 mol por litro, o pH é menos log da concentração H+, é menos log de 10 a menos 1, o pH é 2, o ácido clorídrico. Tá? Agora, no caso do ácido acético. No caso do ácido acético, já é diferente. Tá? Porque o ácido acético, então, eu tenho que levar em consideração a constante de equilíbrio. Tá? Eu tenho que levar a constante de equilíbrio. Então, porque ele é um ácido fraco. O alfa dele é diferente de 1, é menor do que 1. Tá? Então, eu levo em consideração a constante de equilíbrio. Então, eu tenho aqui o equilíbrio, né, de ionização do ácido acético. Então, aplicando a constante, que vai ser o produto da concentração H3 ou mais, né, pela concentração do CH3CO- sobre a concentração do ácido. Como 1 mol desse aqui, né, ioniza formando 1 mol de H3O+, e 1 mol de CH3O-, tá? Então, eu posso dizer que a concentração de H+, né, vai ficar igual à concentração
a concentração de H+, vai ficar igual à concentração do CH3CO-, que é igual à concentração de H3 mais elevado ao quadrado. E a concentração do ácido, né? Esse ácido aqui, é a concentração inicial do ácido 0,01.